Fracassar não é cair. É recusar caminhar por medo de cair. Eu repito-te, para que tu entendas bem esta frase. Fracassar não é cair. É recusar caminhar por medo de cair. Quantas ideias não saíram do teu papel? Quantos sonhos foram abandonados antes de começarem? Quantas vezes ficaste parado à porta da tua própria vida com medo de falhar? O medo do fracasso é uma prisão invisível. Não tem grades, mas trava-te os passos. Essa voz diz-te: e se não resultar? E se eu parecer ridículo? E se eu não for suficiente? E se me arrepender? Mas há uma pergunta ainda mais importante. E se for exatamente isto que me vai libertar? Fracassar não dói tanto quanto nos ensinaram. O que dói é viver acorrentado à ideia de que errar é o fim. Mas afinal, de onde é que vem este medo de fracassar? Este medo não nasce do vazio. Ele tem raízes profundas. Nós fomos ensinados desde muito cedo que o erro é algo a evitar e não a explorar. Tirámos más notas, fomos repreendidos. Aprendemos que o valor vem do acerto, não da tentativa. Vivemos num mundo que só mostra o sucesso. As quedas são ocultadas, os bastidores editados. E então acreditamos que falhar é um sinónimo de fraqueza. Quando acreditas que o teu valor está ligado ao teu desempenho, qualquer falha parece uma ameaça à tua identidade. Tememos muito o julgamento. Preferimos não tentar a tentar e sermos comentados, julgados. Mas a verdade é simples. E escuta bem. Quem não se expõe ao fracasso nunca se expõe à verdadeira vitória. Era uma vez um livro de autoajuda diferente de todos. Afinal, o que é isto de fracassar? Fracassar, na teoria, é não atingir os objetivos propostos por uma iniciativa qualquer que estamos a fazer. Eu proponho-me atingir isto, não atingi, fracassei. Mas o fracasso é algo criado pela mente humana. Naquele espírito que temos sempre os melhores, sempre os primeiros, que vem já desde tenra infância, que vem na escola. Eu lembro quando andava na escola primária, havia o quadro de honra, que tinha lugar a 6 pessoas, para 6 pessoas. E era uma honra estar no quadro de honra e era um fracasso quando éramos tirados do quadro de honra porque alguém nos substituía. E nós sentíamos vergonha disso. E essa vergonha a alguns motivava para voltar para o quadro de honra, a outros desanimava por completo. Por isso, esta noção de fracasso é uma forma de dominar as pessoas. Nós nunca pensamos assim, mas tu estás dominado pela necessidade de vencer e é uma forma de seres controlado, porque se não venceres, não tens valor. E se eu te disser que a vida, o fracasso não interessa para nada, a vitória não interessa para nada, o que interessa é a experiência em si e se tiras ou não a lição disso. Quando tu fazes algo na tua vida, tu não falhas nem acertas. Tu tens um determinado resultado. E esse resultado pode ou não ser coincidente com aquilo que tu querias. Mas o importante desse resultado é a lição que tu tiras. Vais deixar que esse resultado te ponha no chão? Te faça desesperar porque não conseguiste uma determinada coisa? E se eu te disseste que não era suposto teres conseguido dessa vez?
E se eu te dissesse que era suposto tu tentares mais vezes para aprenderes mais alguma coisa? Pois é. Esta ideia do fracasso e da vitória é tudo muito subjetivo, mas por trás disso tudo existe manipulação, existe medo, existe ansiedade. Tira isso tudo da tua vida. Faz as coisas. Há um resultado. Até é coincidente com o que tu querias. Qual é a lição que tiraste disso? Não é coincidente com aquilo que tu querias. Qual é a lição que tu tiras disso? O importante em tudo na vida é qual é o aprendizado que tu tiras dessa tentativa de fazer qualquer coisa. E esse aprendizado é que vai-te fazer evoluir e conhecer-te cada vez como ser humano, cada vez melhor. O resto é tudo criado para nos criar ansiedade, stress. É muito bom ganhar. É muito bom obter vitórias. Mas quando se fracassa, não é mau. Tenta-se novamente e aprende-se a lição. Porque desta vida o que tu levas é as vivências, é o conhecimento, entendes? E é sobretudo os estados emocionais que tu vais vivendo e que tu vais podendo enfrentar e lidar com eles. A frustração, o fracasso, falemos assim, a decepção, a negação, a rejeição, o desamor, são tudo emoções que não correspondem a fracassos, são experiências. E tu vieste cá para experienciar. E essas situações, digamos assim, que não são de acordo com aquilo que tu querias, longe de te porem em baixo, devem-te fazer repensar a tua vida. Isto aconteceu, porquê? O que tenho que fazer para que isto seja diferente e que a forma como eu lido com isto me acrescente? Aqui é que está o cerne da questão toda. Não é se eu fracasso ou se eu tenho vitórias, é o que é que eu ganho com isto em termos de experiência, em termos de vivência, em termos de conhecimento sobre quem eu sou, como o mundo funciona, como a vida se manifesta. Se tu começares a olhar para a vida desta forma, em que tudo na tua vida é para te ensinar alguma coisa, é para que tu melhores a relação que tens contigo, é para que tu evoluas enquanto ser humano, tu vais viver muito mais tranquilo e a vida vai-te parecer muito mais leve e muito mais agradável. Pensa bem sobre isto. Pensa como é que tens levado a tua vida. Experimenta fazer desta forma e eu te garanto que tu vais sentir diferenças incríveis e muito mais leveza e muito mais paz na forma como vives. Pensa bem sobre isto. Muito bem, se gostaste deste texto, coloca aí um gosto, subscreve o meu canal, não te esqueças de clicar no sininho onde diz todas as notificações para poder ser notificado de cada vez que eu publicar um novo vídeo e oferece este livro. Oferece este livro a todos aqueles que querem efetivamente mudar a forma de olhar para a vida, vê-la de uma forma não irresponsável, mas muito mais consciente, muito mais leve e, sobretudo, de uma forma muito mais apaixonante. E não te esqueças, porque eu às vezes esqueço-me de falar disto, eu, além de escritor e palestrante, eu sou também life coach. E estou aqui e dou consultas e sessões precisamente para te ajudar a viveres a vida de uma forma diferente e a encontrares quem tu és e qual é o teu caminho. Por isso, se precisares de alguma ajuda, tens aí em baixo todas as informações para poderes me contactar e eu poder dar um contributo para que tu próprio descubras a tua verdade, porque não sou eu que vou-te dar a verdade, és tu que vais descobrir a tua verdade, a resolução dos teus problemas dentro de ti, porque tu é que és o dono da tua vida. Um grande abraço para ti.